Olá, paz do Senhor, espero que esteja tudo bem com você. Hoje vamos falar um pouco sobre os últimos capítulos do Evangelho segundo Marcos. A partir do capítulo 12 até o capítulo 16, que é o último deste Evangelho. E estes capítulos, a iniciar do capítulo 11, eles narram os últimos momentos da vida terrena de Jesus. Então, no capítulo 11, nós temos o início do ministério de Jesus, sendo que do versículo 1 ao 33, fala então do ministério de Jesus em Jerusalém, ou seja, das ações, do trabalho. Ministério significa serviço ou trabalho, então do trabalho, da obra de Cristo em Jerusalém. Depois, a partir do capítulo 12, do versículo 1 ao 44, vai então se concentrar na oposição que a cada dia mais crescia contra Jesus. E o capítulo 13, o versículo 1 ao 37, é então o discurso de Jesus no monte das Oliveiras, ali mesmo já mais concentrado, nos últimos momentos mesmo de Jesus, da vida terrena de Jesus. Capítulo 14, a preparação de Jesus para a sua morte. E ainda no capítulo 14, a partir do versículo 43 até o capítulo 15, 47, Jesus então é abandonado pelos seus discípulos, que temiam também pelas suas próprias vidas. Mas o capítulo 16, que é o último capítulo do Evangelho segundo Marcos, fala sobre a vitória de Jesus sobre a morte e o triunfo de Jesus. Ou seja, o Filho vive e triunfa. Isso dos versículos 1 até o versículo 20 do capítulo 16. O destaque que eu quero fazer aqui, nesses últimos capítulos, é exatamente os últimos versículos do Evangelho segundo Marcos, capítulo 16. A partir do versículo 14 diz: Finalmente Jesus apareceu aos 11 quando estavam à mesa e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Observe que em algum momento todos nós vamos ser acometidos pela incredulidade, ou seja, aquela dúvida acerca da promessa, daquilo que o próprio Jesus disse. E nós, às vezes, também duvidamos quando lemos a própria palavra, porque a promessa é a palavra de Deus. E às vezes nós duvidamos, e até mesmo às vezes da principal promessa, que é a vitória sobre a morte e a vida eterna. E Jesus então chama a atenção dos seus discípulos, porque foram incrédulos e endureceram o coração. Mas, mesmo assim, Jesus aparece para eles para confirmar o cumprimento daquela promessa e diz-lhes: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Aqui tem algo bem interessante e importante dizer, que o batismo não salva. Quem salva é Jesus. Nenhum de nós podemos dar o crédito da salvação para o batismo, porque senão nós estamos tirando o crédito da salvação do próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Contudo, quem foi salvo por Cristo vai se batizar. Quer, deseja, almeja se batizar, porque o batismo é um testemunho público perante o próprio Deus, perante os homens, da sua fé e da sua entrega a Jesus. Então, uma pessoa que se rendeu a Cristo
como verdadeiro Senhor e Salvador da sua vida, ela estará pronta para o batismo. E se ela não estiver pronta, ela vai fazer de tudo e se organizar, porque às vezes tem alguns impedimentos, e o batismo é algo muito importante para a confirmação da fé, por isso a igreja tem critérios também. Então, quem entregou a sua vida verdadeiramente a Cristo vai se batizar. E então, ou seja, o batismo não é para a salvação, mas todo aquele que crê em Jesus deve ser batizado. E aqui inclusive até diz, quem crê e for batizado será salvo. Quem porém não crê será condenado. Então, isso não porque o batismo é quem salva, mas é a fé em Jesus. E como eu acabei de dizer, quem crer em Jesus vai ser batizado nas águas. E esses sinais acompanharão aqueles que creem. Veja que é a mesma palavra. O que crê e for batizado e os sinais que acompanham aqueles que crê. É a mesma palavra que é usada em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. E de fato o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. E eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Então fica aí esta reflexão no término da leitura do Evangelho de Marcos e vamos manter firmes, estudando, aprendendo, meditando, orando, pedindo a Deus sabedoria para aplicar toda a palavra que temos recebido da parte do Senhor e também, como nós acabamos de ouvir aqui, o final do Evangelho, comunicando o Evangelho, a salvação para outras pessoas, não no nosso poder, não no nosso conhecimento, mas no poder e na autoridade de Jesus. Um abraço a todos, fiquem na paz e até a próxima.